Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui para fazer o número 56, 57 por aí. Vamos filha da puta que me atrasou, lá vem mais um aí. um. Puta merda. E eu vou começar assim essa porra. Vai começar. A gente vai fazer uma tier list aqui do futebol brasileirão 2023. O pessoal tá entrando, foda-se aí. É assim, a gente grava numa loja, né? Então vai ficar um foda-se mesmo. Saiu os dois otários. E aí a gente escolheu os 20 times do Brasileirão pra fazer a expectativa deles pra temporada 2023, né? Sim. E aí são literalmente os 20 times da Série A. A gente vai já analisar mais ou menos assim, com as contratações que tiveram, com a expectativa que eles têm pra 2023 e exatamente os 20 times da Série A. E aí eu vou começar com o América Mineiro. Eu acho que de antemão aqui já vou colocar meio de tabela, porque na temporada que eles iam jogar Libertadores, eles fez várias contratações muito importantes. Inclusive o Boi Bandido, o Aloysio, né? Que foi uma das expectativas melhores ali, assim, mas ele não fez uma temporada boa. Mas caiu no grupo do Galo, não se classificou, né? Mas ainda estava ali na Libertadores, mas eu acho que desse ano 2023 a gente não vê essas contratações mais impactantes, então eu acho que o América Mineiro, por ter um time mais organizado e estruturado financeiramente, estado de estádio próprio, fica ali no meio de tabela. Eu vou concordar, porque eu acho que o América Mineiro abriu mão da Libertadores, ele quer realmente esse meio de tabela sul-americana e se mantendo na primeira divisão. Ixi, agora escolhe um time. Queria passar aqui para um time que subiu agora para a Série A e que tem grandes investimentos, que é o Bahia, que agora faz parte do Grupo City, tá fazendo investimentos, tá montando um time mais ajeitadinho, acho que ele fez uma boa campanha até na Série B, e eu acho que ele pode dar um trabalho. E acho que ele briga por uma vaga na Libertadores com o investimento dele. Óbvio, ele vem da Série B, mas o aporte financeiro que chega hoje no Bahia é muito alto. Mas aí se a gente for parar pra pensar, o aporte financeiro que chegou no Botafogo também era muito alto. Ele fez uma briga ali por vaga de Libertadores, mas terminou no meio da tabela. Mas é o Botafogo. Mas e tem outro fator que, assim, o John Textor é dono do Crystal Palace. Crystal Palace é time de meio de tabela. Mas eu vou te falar, as contratações do Botafogo para aquela temporada, pra primeira temporada que o Botafogo subiu e ser do time do John Textor, as contratações são melhores dos que estão chegando no Bahia agora. Sim, mas eu acho que o Bahia tem um projeto melhor que o do Botafogo, que chegou meio atabalhado. Porque o City é mais estruturado do que o John Textor, né? Exatamente. Qualquer coisa empresta o Haaland aqui rapidão. 3 eu jogos. Podia, né, resolver a questão do Botafogo. Não, mas na verdade o Tiquinho Soares é melhor. Que o Haaland? É verdade. Então assim, vai o que, na tua opinião? Eu acho que ainda não briga por vaga na Libertadores. Vai pra meio de tabela? Eu acho que vai pra meio de tabela, mas se brigar vai me surpreender. Tá bom. Porque assim, a vaga de Libertadores, se a gente for pensar aqui, o Brasileirão Eu já tô pensando vaga de Libertadores até G8 quase, cara. Pois isso. Só que tem muito time, se a gente for parar pra pensar, olha, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, teoricamente sempre vão estar lá entre os 8, né? Aí tu vai botar ali brigando o Grêmio e Inter, que tá subindo, que eu acho que vai brigar. Aí já foi pra 5. Aí já tem o Fluminense, 6, tem Corinthians, 7, né? Aí sobraria só mais um, que tem Atlético Paranaense, Internacional... Mas a gente também tá ignorando que tem times que vão estar acima disso que a gente tá colocando aqui. Não, tudo bem, mas assim, eu acho que ele ainda não vai conseguir pleitear essa vaga na Libertadores nessa primeira temporada do Bahia. Cara, pelos clubes que conseguiram em 2022, eu colocaria. Foi mal, perdão. É o Instagram da loja. Eu colocaria como vaga na Libertadores já pensando num G8, porque eu acho que a gente tem times que vão estar no topo da tabela do Brasileirão, que provavelmente vão ser os campeões de Sul-Americana, de Libertadores, de Copa do Brasil, então eu acho que vai descendo cada vez mais essa questão de vaga. Se fosse um G4 normal, Bahia pra mim meio de tabela. Pensando nesse G6, G8 que o Brasileirão se acostumou a fazer, eu colocaria a vaga na Libertadores. Tu abriu mão ali do meio de tabela pro América Mineiro, eu abro mão no meio de tabela para o Bahia e o Bahia vai ficar na vaga de Libertadores. E aí tu puxa um. Eu vou no Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino eu vou de meio de tabela. Ele fez uma temporada horrorosa a temporada passada. Não fez grandes contratações. Não fez grandes contratações. Já tem técnico definido? Que tirou o Barbieri, mas ainda não tem, acho né? Acho que ainda não tem técnico definido, se eu não me engano, mas a gente vai já saber aqui. Mas assim, temporada passada foi um absurdo pro Bragantino. A gente, na expectativa muito grande... Portuguesa. Anuncia técnico português, né? É aquele que tava no Atlético Paranaense? Que fez o Atlético Paranaense? Não. Obrigado, propaganda.
Pedro Caixinha. Então ele vai ter que pensar um pouco fora para poder fazer De esse onde é que argumento. é o Pedro Caixinha? Com passagem de Portugal, Arábia Saudita, Escócia, México e Argentina. É o novo técnico português do Red Bull. E eu acho que aí acho que o Mourinho já disse não pra seleção, né? Parece que sim. Né? O Carlos Alberto falou que chamou ele para ser auxiliar. O Carlos Alberto é muito ruim de bola. Nunca foi jogador. Acho que numa mesa de bar ele é divertido. Também não. Eu acho que ele é ignorante. Ele já falou em quebrar a perna do Arrascaeta pra ir não jogar o Mundial. Num jogo de Jogo das brincadeira estrelas. festivo. Exatamente. Né? Então é um mau caráter muito grande. Mas o Red Bull Bragantino vai onde, meu patrão? Eu jogo meio de tabela. Meio de aqui. tabela, não tem como a gente... Não tem time também pra brigar pra não cair, mas não Eu acho que muita tem alguns inspiração, jogadores né? interessantes. O Arthur continua até o momento, né? Tem o Luan Cândido, tem o Léo Ortiz. Então, assim, tem alguns nomes interessantes. Mas eu acho que falta mais jogadores pra que ele tenha ainda Ramires no meio. Acho que falta vontade, Vai ter na o verdade. Elinho. É um time Talvez que não... faltasse o técnico, talvez seja o Caixinha. Pode ser, mas eu acho que falta uma vontade ali, Uhum. porque parece que o Bragantino, ele... Tá bom, tamo aqui, tá bom. Sabe, não tem... Sabe, talvez, porque, por exemplo, o investimento que chega no Bahia, talvez seja porque tem uma torcida presente, tem uma cobrança, o Bragantino não tem Vem isso. cá, cara. Rodolfo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Só pra desempatar. O cara, Só já pra chega, o cara já chega pra trabalhar aqui. Só pra desempatar, olha. Red Bull Bragantino temporada 2023. Meio de tabela, vaga de Libertadores. Eu sei que o Danilo falou meio de tabela e tu falou de Eu falei meio de tabela. Ah, então eu vou com o Danilo nessa. Meio de tabela. Também acho difícil o Red Bull O Bragantino. cabelinho saiu de lá? Saiu, pô, tá agora um português caixinha o nome do cara. o Pedro Caixinha. Vai dar mais um ano pra ele. E aí, qual é o próximo? Cara, vamos então de Grêmio. Grêmio. Super Grêmio, boa lembrança. O Grêmio que fez a contratação... Do Luizito Soares. Maior contratação do futebol brasileiro nessa temporada, Eu acho que tá né? fechando com o Michael. Michael, é? Tá fechando rapaz. com o Michael. Reinaldo, né? O Reinaldo. Que não é uma grande contratação. Que deu uma péssima contratação. Assim, Então, assim, eu acho que ele ganha um título, mas vale na Libertadores também. tu acha que ele ganha um título? Porque ganha um título, tem um regional, né? Tem lá o Estamos Gauchão. contando aqui com... Então vamos só contar a Copa do Brasil. Então tá, vamos para os grandes títulos só. Copa Não, do porque Brasil. o Cuiabá, por exemplo, vai ganhar o campeonato Bora Mato assim, Grossense. só sabe? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Sul-Americana. Sul-Americana e... Só, né? Libertadores, já falei. Já falou. Estamos contando aquelas Recopa? Recopa? Não, Recopa não, foda-se. porque Recopa é Flamengo e Palmeiras. Cara, eu acho que o Grêmio, com as contratações que ele tá fazendo, e aí vai depender muito de um fator que a gente tá comentando, que é técnico. Porque o Grêmio não tá em nenhuma Copa. Do então Brasil, né? Não dá pra. Só do Brasil, mas eu acho que não dá pra abrir mão de uma vaga na Libertadores pra Copa do Brasil. E eu acho que se a diretoria não passar isso pro Renato Gaúcho, aí, meu irmão, não adianta de nada contratar o Luis Soares, porque com esse time do Grêmio ele tem que, no mínimo, uma vaga na Libertadores. No mínimo. É o mínimo, mas eu ainda acho que ele vai dar trabalho na Copa do Brasil. Vamos desempatar aí. Vai, Rodolfo, mais um desempate. Grêmio do Renato Gaúcho. Ganha um título esse ano ou só uma vaga na Libertadores? Não estamos Não contando vale com o estadual. Gauchão, não vale estadual. Não, só vaga na Libertadores. Não tem como. Ah, É Flamengo e Palmeiras de novo. Mas aí tem o Soares, o Luizito, né? Ele vai fazer muito gol no gauchão. Meu irmão, que o Caxias vai penar na mão do Soares. E aí tu escolheu o Grêmio, foi, Sim. né? Vamos de Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, acho que... bem difícil escolher o Atlético Paranaense aí, porque... Já é time grande ou já é time médio? Não, o Atlético Paranaense é time grande. É, time grande. O Atlético Paranaense é time grande. Mas é complicado, putz. Porque se a gente for parar pra pensar, ano passado não ganhou nada, né? Mas teve prestes a ganhar, tava numa final de Libertadores. É porque o né? ganho título é uma estimativa. É, porque não quer assim, dizer, não o é ganho- cravar é. que ele vai ganhar, né? Não. Eu colocaria em ganho um título. Mas aí ele vai... É porque ele sempre chega, né? Copa do Não, Brasil, não. quartas, semis... Aí só no Brasileirão que ele nunca chega, porque de fato ele não tem elenco pra manter 2, 3 frentes, É um né? elenco curto, né? Um elenco mais curto, assim. O grande reforço do Atlético Paranaense foi a saída do Filipão. Que também não lembro quem entrou no lugar. Não, mas aí, tipo assim, eu acho que fica na vaga da Libertadores. Não, é verdade. Eu acho que o fator foi, assim, é um time organizado, mas ano passado foi surpreendente ele chegar onde chegou. Então eu acho que esse ano realmente vaga na Libertadores tá de bom tamanho pro Atlético Paranaense. Eu também acho que não passa disso, não.
Então, depois do Atlético Paranaense, eu quero brincar mais com a parte de baixo da tabela. Aham. Curitiba briga pra não cair. Que é a Olha, função do Curitiba no trouxe o campeonato. Robson de volta, né? Robson, que era o atacante, estava no Fortaleza e fez sucesso de primeira, assim, no Curitiba, de fato. Brigou pra não cair ano passado e eu acho que briga pra não cair. Esse ano também acho que não vai ser muito diferente pro Curitiba, não. E briga pra não cair esse ano. Manteve o Aleph Manga, né? É. Que foi o grande destaque da temporada passada. Mas eu acho que manteve uma base, assim, trouxe alguns jogadores mais pontuais, mas eu acho que ainda briga pra não cair ali. Sim. Eu vou de... Assim, eu não vou tentar fazer um que não seja tão óbvio aqui, mas bora ver o que tu acha que vai ser o Vasco da Gama, o time da Série B em 2023. Cara, eu acho que o Vasco da Gama é meio de tabela ou briga pra não cair. Na sinceridade, porque o Vasco subiu aos trancos e barrancos na última rodada, tá fazendo mais investimento. Renovou o Alex Teixeira hoje, né? Trouxe o Léo Pelé a peso de ouro, né? Fez uma série de coisas. mas, Robson assim, Bambu. eu acho que o Vasco... Piton. É o verdade. Lucas Piton, né? Lucas Piton. Do Corinthians. Assim, eu acho que ele... Mas trouxe o Pedro Raul, que foi um dos Pedro artilheiros Raul, do Pedro Raul campeonato. realmente é um bom jogador, uma boa contratação. Mas Só eu que acho que o aquilo que a Vasco gente falou, ainda né? é um clube que ele tem que mudar tanto que eu acho que ele não vai ter tempo hábil, mesmo montando um time bom, pra se entrosar, pra conseguir jogar direito. Mas trouxe o treinador que entende o negócio da SAF, né? Que é o É, Barbieri, então, né? então eu acho que é Clube meio empresa. meio de tabela, tá carimbado. Depois do Barbieri, eu acho que Vasco Eu é também meio de vou tabela, no meio de cara. tabela aqui, eu não vou ter como discordar, não. Cara, não tem como. E aí eu escolhi o Vasco, né? Foi. Escolha. Então, vamos escolher outra SAF aqui. Vamos falar do Botafogo. Putfire. Putfire. Eu acho que o Botafogo nesse segundo ano vai ser o ano em que vai definir o que o John Textor quer com o time. Porque quase conseguiu Libertadores, caiu no final, fez um Manteve campeonato... o elenco quase que inteiro, né? Não perdeu os principais jogadores que eles trouxeram da temporada passada. E fez um campeonato meio maluco, porque ele era melhor fora de casa do que dentro de casa, né? Um negócio meio doido do Botafogo em 2022. Manteve o Jefinho, tu viu a fake news do Jefinho que tem um caso com a Leila Pereira do Palmeiras? Não, cara, eu não vi isso. Saiu no jornal, nos tabloides, assim, uma fake news. De Faustão e Selena Gomez. Ah, essa era boa, essa daí era mesmo boa. os criadores de Faustão e Selena Gomes. Saiu Jefinho e Leila Pereira. Ele compartilhou, ele falou, ó as ideias. Ó as ideias, aí tu me quebra. Ó as ideias me quebra então demais. assim, eu acho que vai brigar por vaga da Libertadores. Eu acho que o Botafogo manteve o treinador, que fez um excelente trabalho por ter tido continuidade, porque em algum momento ele estava bambeando pra sair. Mas ele E manteve se o mostrou treinador. um cara até que com conhecimento de técnica, ele foi um dos Sim. comentaristas durante a Copa, eu gostei muito do trabalho dele ali. E assim, como eu falei, eu vou no que tu jogares porque eu acho que vai depender da visão do que o Botafogo como SAF quer. Então assim, vai brigar pra Libertadores? Tem potencial. Então se tu bota na Libertadores, tô contigo Eu aí vou na com vaga da Libertadores, que ele vai brigar ali pra aquele G8 ali. Isso. Eu acho que tem esse potencial pra brigar pelo G8. Vamos de Bota um fácil aí pra já ser rápido. Cuiabá. Cuiabá, briga brigar pra não cair. cair. Aí não tem como. Vou colocar outro fácil agora, pra Vai. gente mover, que tá meio parado lá em cima. Uhum. O Flamengão. Eu acho que briga por tudo, também, né? Eu acho que o só... Flamengo não se renovou Eu tanto, acho né? que só tem 2 times no Brasil hoje que brigam por tudo. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Sim, a gente já dando Inclusive- spoiler aqui, mas... Inclusive, já que foi unânime, coloca Sim. logo os 2, porque de fato... Precisa daquele carregadorzinho. Não, 23 minutos ainda aí. Mas assim, os dois times estão muito acima dos outros, óbvio que em Copa ou coisa assim. Eu acho que o você elenco pode ter do uma Palmeiras surpresa. só que tá saindo o Danilo agora, talvez saia pro Nottingham Forest. E aí fique uma coisa mais... Como é que eu posso dizer? Curta e não vai brigar por todas as frentes e vai acabar escolhendo um título pra ganhar. Então, eu acho que vai ser isso, e sempre tem a surpresa da Copa, né? Que Copa tem um pouco disso, mas Palmeiras e Flamengo estão muito, muito acima dos outros. A gente também vai ver o Endrick como uma figura mais presente esse ano, um moleque que tá despontando aí. Ele pode ser o fiel da balança também para jogos em que, às vezes, o Palmeiras pecava muito de precisar desse homem mais, que o Dudu perdeu um pouco essa função no time do Abel, né? Que ele era antes nas equipes do Felipão e tudo mais. Ele passou a ser um cara mais pro elenco do que decisivo. E assim, é muito ruim pra quem não é torcedor do Flamengo e Palmeiras escutar isso, mas são os donos da temporada brasileira já há muito tempo.
E aí, analisando aqui, tipo, eu já digo que os dois únicos times que podem tirar título do Palmeiras e do Flamengo, que brigam por tudo essa temporada, que eu acho que já fica ali abaixo, é Corinthians e Atlético Mineiro. Eu colocaria o Fluminense. E o Fluminense. Colocaria o Fluminense Acho que também. dá pra ir os três, né? Sim. O Atlético tá com o Cudê, que é um técnico bom, um elenco Fez que umas também contratações tá boa, boas, né? Vai ver também, tem que ver aquela questão de panelinha de elenco e tudo mais, mas eu acho que pode fazer um trabalho. O Corinthians é uma incógnita porque pegou um técnico que é inexperiente, que já tava lá dentro do Corinthians, tem um elenco bom. Um elenco bom, fica o Yuri Alberto, Sim, né? que é um bom o maior jogador. reforço, de fato, do Corinthians, né? E o Fluminense, que já foi um time Fica o que... Maicon também, É verdade, né? o Maicon fica. E o Fluminense, que já era um time que surpreendeu na temporada passada e que a gente comentou que faltava mais elenco. Fez ótimas contratações agora. Possivelmente a melhor janela do futebol brasileiro. Então, Mas também precisava, porque tinha um elenco muito enxuto, né? ele era talvez dos elencos que foram distantes, né? Ele chegou numa semifinal de Copa do Brasil, ficou ali no G4 Brasileirão, fosse o elenco mais curto desses times do topo de tabela. Agora ele já tá com o time mais encorpado. E aí a gente tem que, teoricamente, tem que ter uns 4 times pra briga pra não cair ali, viu? Eu já vou jogar o Goiás, Colocaria o Pedro Goiás Raul, também. né? Sim. Mas aí eu já não colocaria muito mais ninguém assim que brigasse pra cair. Cara, eu nesse posso botar um aí que talvez a galera fique chateada comigo? Santos. Eu ia colocar o Santos, que o Santos, Mas esses o últimos Santos, anos... mas o Santos vem meio de tabela bastante. Aí contratou, o Solteiro tá lá, o Mendonça tá lá. Então acho que é difícil assim, né? E agora tá com o Hellman, né? O Day Hellman, que eu acho um bom técnico. Mas assim, ó, eu acho que a gente vai finalizar a análise aqui. E os times que estão no meio de tabela também podem cair, Podem. né? Então assim, eu acho que vai terminar só com esses 3 de brigar pra não cair aí. Pode ser. Né? Então, Por exemplo, agora vamos Santos vai pro meio de tabela? O Santos pra mim é meio de tabela. Quiçá uma vaga de Libertadores porque mantém uma parte ofensiva um pouco boa, né? Tem o Ângelo lá que é o destaque. Aí ainda tem o Marcos Leonardo que ficou, né? Sim. Então acho que o Santos ficaria. E São Paulo, ele vai brigar por uma vaga, mas com uma possibilidade de meio tabela muito grande. Eu acho que o São Paulo pode ficar nessas 3 aqui fácil, que o São Paulo adora. Pode ter uma chance de Libertadores, aí cai. Quando São Paulo pode cair. Ó, o São Paulo tá com chance de cair. Pode ser Aí que ou caia. então chega no final Sul-Americana, chance de ganhar um título, mas perde. Exato. Aí sai da Libertadores e fica no meio da tabela. Exato. Acho que o E São briga Paulo... pra não cair. São Paulo é a definição de meio de tabela nesse nosso tier list aí. Fortaleza, eu acho que ele vai brigar por uma vaga de Libertadores. Também como acho. Vem brigando, né, E nos acho que últimos esse anos. ano ele vai saber equilibrar melhor do que foi no passado, que foi muito perrengue pro Fortaleza do ano passado. E acho que o Vojvoda ter ficado também é um grande reforço pro... Ele que fez um bom Fortaleza. trabalho, a torcida abraçou ele e ele se mostrou um dos melhores técnicos do Brasil no ano passado também, no Exatamente. trabalho que ele fez no Fortaleza. E aí, como é que o Cruzeiro vem pra essa Série A? Olha, pelo que é falado, pelo investimento, é meio de tabela. Já foi dito com todas as letras que o Cruzeiro não vem pra brigar pra título. Então, como E esse... pelas contratações também que nós Exato. vimos. Eu acho que ele vai ficar aí, até porque ele passou 3 anos na Série B com bem menos dinheiro de televisão. Eu acho que agora ele vai querer se estabilizar na Série A pra ganhar o dinheiro, pra aumentar a renda. E aí sim, poder brigar por título, montar um elenco Exatamente. melhor e tal. E o Inter pra finalizar, vaga de Libertadores, né? Acho que o Inter Pra brigar a ali gente por pode mais colocar uma ali vaga por- de Libertadores, porque título a gente sabe que ele briga, mas nunca ganha, Sim. né? Então, assim, a gente vai ter essa diferença muito grande, assim, do jeito que o Inter jogou na temporada passada. Sim. E ele não vai mudar muita coisa pra essa temporada, pelo contrário, não fez muitas contratações, na verdade, está finalizando a contratação do goleiro John agora do Santos, né? Pra brigar ali com o Daniel pela vaga de titularidade. Mas tirando isso, assim, o Tyson saiu chutando... Tá tendo teve- uma crise ali interna do Internacional, não sei como isso vai afetar no campo, mas os bastidores do Internacional nesse momento são dos piores do futebol brasileiro. O Alan Patrick também já tá um pouco chateado do jeito que eles foram tratados, a forma como o elenco foi montado e criticado na temporada passada por não ter ganhado título algum. Mas eu acho que ainda fica ali por vaga na Libertadores. Eu acho difícil aí no Inter ter perdido jogadores importantes como o Tyson lutar por algum título. Manteve o alemão, se eu não me engano, tá tentando manter o Pedro Henrique, né, que jogadores que fizeram sucesso no Inter na temporada passada, De La Penha, uma coisa assim, né? Que é o volante. Então, mas eu acho que o Inter não vai ter um retrospecto muito diferente do temporada passada. Também. De pena. De La Penha, Falei De La Hélio Penha. de La Penha. O chocolate cumprimento. É. Mas é isso, isso, né? né? Finalizamos nosso tier list, acho que ficou bem justo. Eu acho que a gente já vai apanhar ali, que vai ter gente que vai querer nossa cabeça com ter colocado
Principalmente São Paulo e Vasco no meio de tabela. Porque a galera gosta de ficar empolgada, né? Com o Vasco mas eu assumindo acho que o esse- Vascaíno ele já tá se enganando muito. Subiu, tem o Casimiro ali falando do Vasco, ele acha que o Vasco é melhor, né? Acho que não é, né? Eu ainda acho que o Bahia ali, eu acho que ainda brigaria pra ele, vai ficar no meio de tabela. Quiçá, acho que daqui, de meio de tabela pra baixo, que pode brigar pra não cair, o América Mineiro, o Ele Bahia. só colocou time verde, né, pra É, cair, né? é. Palmeiras podia contar aí, então. Falta só Não, o mas aí Palmeiras. se fosse aquele Palmeiras ali, do meados dos anos 2000, quem Final da sabe... Parmalat. Final da Parmalat, aquele já... Foi triste aquele momento do Foi Palmeiras, complicado. né, cara? Então é isso. Muito obrigado. E Sexta-feira sexta-feira tem estamos de mais. volta. Sexta-feira a gente vai fazer um vídeo legal aí, analisando o Remo e Paysandu pra temporada 2023. E vai ter muita tristeza nesse vídeo. Vai, com certeza. É isso. Esse vídeo, inclusive, eu vou querer a participação do Rodolfo, porque eu quero que ele fale sobre o elenco do Paysandu, o que ele acha. Ele, por ser um torcedor nato do Paysandu, sofredor assumido. Quem não é, né? É. Mas é isso. Então, Obrigado, Davi, rapaziada. 40 anos de esperança. É verdade. Então é isso e até a próxima. Até a próxima, rapaziada.